Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios teológicos, subsídios culturais, subsídios sociológicos, todas as formas que pudermos ajudar os professores e as professoras com subsídios para uma boa aula da Escola Dominical, nós vamos disponibilizar aqui neste canal. Bem-vindo a você que já se inscreveu no nosso canal e que tem comentado, tem feito like. Te agradeço por participar do nosso canal EBD em Ação. Você que está acessando o canal pela primeira vez, nós queremos te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtir, a dar um likezinho e fazer comentários também, porque ajuda a dinamizar o nosso trabalho. E nós dispusemos no canal as playlists, que são os comentários anteriores, eles estão em pastas, sejam as lições dos trimestres passados, como também as lições dos jovens, porque aqui no canal EBD em Ação comentamos as lições dos adultos, como também as lições dos jovens. Acessem e assistam estes vídeos disponíveis para você. Hoje a lição de número 2, já estamos na lição de número 2, que ela está datada no dia 14 de outubro de 2018, com o tema Para Ouvir e Anunciar a Palavra de Deus. Um tema muito propício, que nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, o efeito dela no coração humano, como também a obediência e o ouvir a voz de Deus através da sua palavra. O texto áureo está em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A verdade prática é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. A lição de hoje ela está com lições profundas para a nossa vida, embasada numa parábola que o Mestre disse, que é intitulada na Bíblia sobre a parábola do semeador. Então Jesus começa dizendo, o semeador saiu a semear. Aí ele dizendo que a semente do semeador, ela caiu à beira do caminho. Outra semente caiu entre os pedregais. Outra semente caiu entre os espinhos e outra caiu em terra boa. E o texto bíblico diz que Jesus falava por parábola para que os fariseus não entendessem o significado da mensagem, porque os fariseus arrogavam para si o significado das coisas e achavam que eles deveriam dar as explicações em relação à palavra. Portanto, eles eram privados de entender a palavra de Deus. Mas os discípulos perguntaram para Jesus em particular o que significava aquilo, ele falando por parábolas, qual o significado de falar por parábolas? E Jesus, então, para eles, em particular, ensinava dizendo que a semente era símbolo da palavra, que a semente que caíram entre os pedregais são coração duro, é o que nós vamos ver na parábola, que a semente que caiu entre os espinhos são as coisas dessa vida, os prazeres que sufocam, e que a semente que cai em terra boa são o coração que aceita, ouve, aceita e obedece a palavra. No tópico 1 aqui da nossa lição, o comentarista pastor Gabi, ele fala que o semeador, ele é símbolo de Cristo, que semeia a palavra. Cristo pode ser entendido nesse contexto como que dar a palavra para o coração dos pecadores. O que, além de pregar e fazer discípulos, ele disse, ide e ensinai as nações a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então aqueles que vão pregar o evangelho também, ele está implícito aqui na parábola do semeador. Quem que é o semeador? Todos aqueles que anunciam o evangelho de Cristo. Todos aqueles que pregam a palavra, todos aqueles que se importam com o reino de Deus. Quem é o semeador? Aqueles que vão. A Bíblia diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos ir pregar a palavra, porque nós somos este semeador. Cristo em primeiro lugar, posteriormente Cristo, porque Ele nos delegou, ide por todo o mundo. Prega o evangelho a toda a criatura. Foi uma delegação do próprio Cristo, uma ordem dele delegando-nos para que vamos ao mundo pregar a palavra, que é a semente,
A palavra de Deus, como semente, ela produz e deve produzir alguma coisa. Os tipos de solo que é exposto aqui na parábola é muito importante para entendermos algo. Quando ele fala do solo à beira do caminho, que é uma terra batida, que não, de tanto as pessoas pisarem e cruzarem, se torna uma terra batida, ela não tem profundidade, a semente não entra com facilidade neste solo, porque é um solo endurecido. E à beira do caminho, principalmente, onde as pessoas passam, vão esmagar a semente facilmente. Então, os tipos de solo é importante para nós entendermos algo aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá um exemplo fazendo semelhanças. Ele gostava de comparações para que o entendimento das pessoas fosse mais abrangente. Então, ele diz assim, esse que assemelhá-lo-ei, aqueles que ouvem e guardam a minha palavra, em detrimento daqueles que ouvem e não guardam a minha palavra. Aí ele começa a explicar. Aqueles que ouvem e guardam a palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Cavando na rocha, edificou a sua casa. Veio a tempestade, veio o vento, soprou sobre a casa. Quando passou a tempestade e o vento, lá estava a casa firme. Eu não sei como que esse homem consegue cavar numa rocha para edificar a sua casa, para fundar os alicerces, colocar o fundamento, porque uma rocha, para escavar uma rocha, é muito duro. Então é assim que é assemelhado àqueles que ouvem e guardam a palavra. E seguindo ele diz, esse que assemelhá-lo-ei àqueles que ouvem e não guardam, é semelhante ao homem que foi e edificou a sua casa na areia, na beira da praia. Você cavar na beira da praia é só areia, não tem um fundamento, os pilares não ficam firmes. Então veio a tempestade, veio o vento, veio as águas, bateu sobre a casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que sustenta uma casa são as vigas, são os alicerces, são as sapatas de pedras com concreto, com cimento e ferro. É o que dá sustentação. Quanto maior a sapata, maior a quantidade de ferro, mais sustentabilidade dá para a casa. Quanto maior o buraco, maior a sapata e mais firme ela fica. É assim que é assemelhado aos homens que ouvem e guardam a palavra. É semelhante a esse tipo de solo, a esse tipo de firmeza. Então, o que nós entendemos é que a palavra ela precisa ter uma firmeza no coração, precisa ter um entendimento, precisa ter uma maturidade, um crescimento, uma compreensão e uma praticidade na vida daqueles que querem uma firmeza em Cristo. As pedras, elas são símbolo de um solo duro. A semente caiu entre os pedregulhos, quer dizer, esse tipo de solo é muito duro. E é assim que o coração do homem se tornou, porque o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja em Corinto dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então o coração ele é endurecido em detrimento da cegueira espiritual causada pelo inimigo das nossas almas. É isso que o diabo faz e ele quer que as pessoas não compreendam a palavra. Por isso que elas estão cegas. Não compreendem, não conseguem entender e nem praticar. E com isso não tem fruto e não tem sustentabilidade espiritual. Nós podemos ver que algumas caíram sobre os pedregais, outros caíram sobre o solo, mas não encontra a profundidade no solo para ela poder nascer. A semente não pode ficar na superfície do solo, seja um solo de terra batida ou seja o solo de pedras. Ela não vai achar sustentabilidade. Sabe o que nós entendemos? É que o cristão precisa de maturidade, é chamado de maturidade cristã, crescimento espiritual, crescer na graça, entender e praticar. Tem muitas pessoas que qualquer vento ele despreza a fé. Tem muitas pessoas que por qualquer dificuldade ele abandona a Cristo. Tem pessoas que por qualquer tristeza, qualquer tribulação, ele já desobedece à palavra. Isto é falta de sustentabilidade, é falta de profundidade, falta de arraigar, falta de raiz. E nós precisamos que essa semente ache solo e cresça, para que ela possa ter uma sustentabilidade em Cristo Jesus. E para isso é necessário o quê? A leitura da palavra, o estudo da palavra para os novos conversos, o discipulado, ensinar o que é a fé, o que é ensinar o que é a salvação, o que são boas obras, frutos, dons. Precisamos de um discipulado para ensinar os novos conversos. E para os cristãos que não vão para a escola dominical é cultos de ensino, a escola, a maior escola do mundo, é onde nós aprendemos doutrinas bíblicas, onde aprendemos lições de vida.
os cultos doutrinários, culto de ensino da palavra, compreender a palavra. Há pessoas que estão muitos anos na igreja e não conseguem ter um crescimento espiritual. Há pessoas que estão décadas e mais décadas frequentando a igreja e ainda a sua fé é pequena e a sua maturidade não desenvolveu. Por que é necessário a semente crescer, nascer, ter raiz, ter profundidade para crescer e aguentar as tempestades? Não somente aguentar as intempéries da vida, mas produzir frutos. Jesus Cristo disse isso em São João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. A vara que estiver ligada em mim não der fruto, é cortada e lançada fora. Então o cristão, além de crescer, além de ter um sustento, além de ter uma base, uma firmeza, ele precisa de produção de frutos, produzir frutos, frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito, a mudança, a regeneração, ela é através dessa firmeza em Cristo. Precisamos produzir sim frutos e mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude. A leitura e a meditação da Bíblia faz isso. A palavra de Deus, ela regenera. A graça de Deus, ela é pedagógica. O apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aí ele fala da parte pedagógica, ensinando-nos a renunciar às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e pia. Então nós vemos aqui que a graça de Deus, ela transforma o ser humano. Agora essa graça ela é atingida na maturidade cristã, no conhecimento de Deus e de sua palavra, no nosso desenvolvimento espiritual, é que nós vamos sendo moldados, transformados e se tornando uma nova criatura. O apóstolo Paulo também escreve para Tito no capítulo 2, dizendo que noutro tempo nós éramos extraviados, odiosos, odiando-nos uns aos outros, vivendo segundo os deleites desta vida. Aí ele diz assim, mas quando apareceu a glória de Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas a graça aparece segundo a sua vontade. Ele nos transformou, nos tornando pessoas lavadas pela regeneração e pela renovação do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conhecer a palavra é fundamental para uma vida cristã. A parábola do semeador e da semente mostra os tipos de solo e mostra a proposta dessa semente para o solo ideal. Então ele diz, a semente que caiu em terra boa, ela cresceu e produziu frutos 100 por 1. Então quando a palavra ela vem ao nosso coração, que aceitamos, que damos vazão para ela transformar a nossa vida, nós tornamos-nos pessoas melhores, tornamos-nos cristãos seguidores de Cristo. Quando nós aceitamos a palavra, lemos e compreendemos e produzimos frutos, nós estamos tornando, deixando o velho homem e nos tornando um novo homem, deixando a velha criatura e nos tornando uma nova criatura. É aquilo que Cristo disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é a transformação, que é as obras do Espírito na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta algumas parábolas para ilustrar alguns princípios, algumas verdades acerca do reino de Deus, acerca da mensagem deste reino. Nós vamos dar uma olhada na primeira parábola que Jesus conta, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, parábola conhecida como a parábola do semeador. Jesus ele começa a contar que um certo homem, um certo semeador, saiu a semear e saiu a lançar sementes. Enquanto lançava sementes, pouco de semente caiu à beira do caminho e as aves dos céus a levaram. Algumas sementes caíram em uma terra rochosa, com muitas pedras. Outras sementes caíram em meio aos espinhos e um conjunto de sementes caíram em terras boas. Os discípulos ficaram sem entender esta parábola, de forma que foram indagar a Jesus acerca do significado dessas parábolas. Jesus geralmente ele contava parábolas utilizando-se de recursos do dia a dia, coisas do cotidiano das pessoas, porque Jesus era muito didático, ele gostava que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava transmitindo. Nada melhor
do que tomar um exemplo do cotidiano das pessoas para ilustrar uma verdade eterna, um princípio a respeito do reino de Deus. Por isso que Jesus sempre utilizava-se bois, sementes. Geralmente ele falava de coisas que eram do comum daquelas pessoas que geralmente eram camponeses e estavam lidando com essas questões. Então a parábola tinha um sentido principal, que era de transmitir algumas verdades de forma bem lúdica, de forma muito fácil de compreender. Mas também a parábola tinha um sentido de que aqueles que estavam endurecidos, aqueles que não recebiam a mensagem de Jesus, ao ouvir uma parábola não poderiam entendê-la, não poderiam compreendê-la, porque a parábola também tinha o sentido de fazer com que aqueles que já estavam cegos, com os ouvidos fechados, se tornassem mais cegos ainda, porque rejeitaram a Jesus. Isso Jesus deixa claro aqui no verso de número 13, onde ele diz bem assim: por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, aqui quando ele utiliza-se do pronome eles, ele está se referindo àquelas pessoas que não o aceitavam. Então Jesus vai dizer, eles, vendo, né, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Assim como Isaías citou, ele vai mostrar que Isaías já tinha falado acerca disso, somente no capítulo 6 de Isaías. Então podemos perceber que a parábola, ela ilustrava princípios verdadeiros e profundos que só poderiam entender as pessoas que estavam com Jesus, porque os seus ouvidos estavam abertos e o seu entendimento estava direcionado às palavras do que Jesus estava mencionando, de forma que poderiam captar o verdadeiro sentido das coisas. E aquelas pessoas que rejeitavam Jesus, eles tinham seus ouvidos fechados para a verdade de Cristo, tal como Isaías. Deus chama Isaías e diz para Isaías, Isaías, você vai pregar, mas você vai pregar para um povo surdo, um povo cego, porque o povo de Israel havia se tornado como seus ídolos, que eram ídolos mudos, ídolos cegos. Então, como o povo de Israel não adorava o Deus verdadeiro, mas adorava deuses falsos, eles estavam se parecendo com aquilo que adoravam. Ou seja, eram pessoas cegas e surdas para a verdade de Deus. Então a parábola tinha essa verdadeira qualidade de transmitir verdades profundas para quem estava com os ouvidos atentos. E quando os discípulos pedem uma explicação acerca desta parábola que Jesus falou acerca do semeador, Jesus ele começa então a explicitar o real sentido. E no verso 19, Jesus diz bem assim: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo-a, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente que caiu ao pé do caminho é aquela pessoa que ouve a mensagem, não entende a mensagem, então ela não vai produzir nada, porque é como uma ave que chega e come a semente que caiu no caminho. Uma semente que cai no caminho e a ave vem e come, ela não vai poder produzir, porque foi comida por uma ave. Então é óbvio que ela não vai poder produzir. É uma semente inútil, por assim dizer, em termos pragmáticos, porque ela não produz nada. Então Jesus está dizendo que existem pessoas que recebem a mensagem, ouvem a mensagem, não entendem essa mensagem, às vezes nem se interessa por isso, são pessoas que são associadas ao caminho. O caminho nós podemos perceber que geralmente é um terreno muito duro, terreno batido, muitas pessoas passam por ali, muitos carros passam por ali, então a terra é pisada. E para a semente nascer, ela precisa infiltrar-se na terra, ela precisa adentrar na terra. Mas geralmente a semente que cai no caminho, ela nunca vai poder adentrar a terra, ela vai ficar exposta. Por isso ela é um alvo fácil para o inimigo. Por quê? Porque a semente não penetrou o solo. Então o solo representa o coração. Se a palavra de Deus não penetra no coração das pessoas, essa palavra não vai surtir efeito. Nós podemos perceber em Hebreus, no capítulo 4, uma passagem interessante, onde o escritor aos Hebreus está falando justamente acerca disso, de pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem a palavra com fé. No capítulo 4 de Hebreus, nós vamos perceber no verso de número 1, de número 2, onde ele vai falar acerca disso com muita profundidade. Vejamos. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso,
pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha só, o escritor aos Hebreus está dizendo que enquanto a comunidade de Israel estava no deserto, em direção à terra de Canaã, eles ouviram a mensagem que foi pregada, que foi transmitida por Moisés, por tantas outras pessoas, viram sinais que Deus operou, mas na verdade esta palavra não lhes serviu de nada. Por quê? Porque ela não foi recebida com fé pela parte daqueles que a ouviram. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, bom, nós também temos que tomar cuidado, porque se nós ouvirmos essa palavra e não a recebermos com fé, também seremos como eles, que morreram no deserto, sem entrar na terra da promessa por causa da sua incredulidade. Então a palavra, ao ser pregada, ela deve ser recebida pela parte do ouvinte com fé, porque aí ela pode operar eficazmente. Então podemos fazer uma ilustração aqui. A semente é a palavra de Deus, mas a fé poderemos dizer que seria aquela água e o solo é o nosso coração. A semente que cai no nosso coração, ela vai ser aguada, ela vai ser regada para que ela possa produzir. Aqueles que têm um coração endurecido, de fato, não podem, de maneira alguma, receber essa palavra. Jesus continua mostrando, no verso 20, que aquela semente que caiu em pedregais, ela começou a crescer, mas porque não pôde criar raízes, porque estava em um pedregal, então o sol veio e queimou aquela semente. Ela morreu, aquela planta que começou a crescer, porque não tinha raízes. Aí ele diz mais, que essa pessoa, que é a pessoa que tem um coração mais raso. Imagine assim uma pedra com uma camadinha de terra por cima. Uma semente que cai ali e começa a crescer, mas as raízes não podem se aprofundar. Por quê? Porque não tem terra profunda, é pedregal. Então as raízes elas são superficiais. Qualquer vento que vier arranca esta planta. Qualquer vento que vier derruba essa planta. Nós sabemos que geralmente as árvores mais frondosas, que têm mais folhas, elas são árvores que são mais suscetíveis a serem derrubadas pelos ventos. Por quê? Porque ela recebe uma carga maior de vento por causa das suas folhas. Mas agora, se as suas raízes são profundas, esta árvore não vai ser derrubada, não vai cair. Mas esta planta aqui são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas como não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Chega a angústia, chega a perseguição, essa pessoa logo se ofende, logo se escandaliza. Porque o reino de Deus é assim. Aqueles que estão com Cristo nesta empreitada passarão por grandes perseguições e muitas angústias. Mas nós temos que ter a convicção de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque neste mundo somos peregrinos e estrangeiros, estamos simplesmente de passagem. O próprio Cristo disse, no Evangelho de João, escrito por João no capítulo 15, que a nossa estadia aqui é como de uma mulher que está grávida para dar à luz, que sente as dores da contração e se angustia muito por causa das dores, mas quando nasce-lhe o filho, se alegra e nem se lembra mais das dores da contração, porque o filho traz uma alegria maior do que as dores que ela sentiu. Então, neste mundo aqui, estamos assim, sentindo as dores da contração, pelas perseguições, pelas angústias, pelas provações. Mas quando chegarmos com o Senhor Jesus nas mansões celestiais, nos alegraremos. E essas dores, nós nem mesmo nos lembraremos dela, de tal alegria que desfrutaremos com Cristo lá, nas mansões celestiais. Terceiro tipo de semente é aquela semente que cai entre os espinhos, no verso 22. É aquela pessoa que ouve a palavra. Ela caiu entre os espinhos, ouviu a palavra, está na igreja, começa a participar dos conjuntos, começa a cantar, você percebe que parece que vai se dar bem, vai crescer, só que de repente a riqueza, as coisas deste mundo vêm e sufocam essa pessoa. Ou seja, a semente que está crescendo entre os espinhos, ela não pode crescer muito. Por quê? Porque ela não tem luz solar, ela é sufocada pelos espinhos, não recebe a luz do sol, ela não consegue tirar energia, fazer a fotossíntese necessária para tirar os nutrientes, a luz solar, para poder conseguir se desenvolver, para conseguir crescer. Por isso que ela é uma plantinha mirrada, uma plantinha medíocre, ela não cresce. Nós podemos perceber que uma grande floresta, as árvores enormes, aquelas árvores grandes mesmo,
Sempre aos pés dela temos árvores pequenas, coisinhas, arbustinhos. Por quê? Porque esses arbustos não podem se tornar grande árvore porque não recebem a luz do sol. As árvores grandes, ela faz com que a luz solar seja captada totalmente por elas. Então, geralmente, algumas pessoas dizem assim, né? Devemos ficar à sombra de alguém. Mas, na verdade, o princípio bíblico é que nós devamos ser expostos à luz solar. Cristo Jesus é o sol da justiça. Então, nós não devemos ficar à sombra de ninguém, mas devemos ser expostos à luz solar. Porque quem está à sombra está abafado, como essa semente abafada pelos espinhos, que não pode crescer, não pode se desenvolver, porque não recebe luz solar, é abafada, é sufocada. As coisas deste mundo, muitas pessoas na igreja estão assim, não se desenvolvem, não crescem, não amadurecem. Por quê? Porque na verdade está com o coração comprometido com coisas terrenas, com coisas desta ordem, desta natureza. Enquanto que Mateus capítulo 6, o próprio Cristo Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o coração de um cristão verdadeiro está voltado para o reino de Deus. E a quarto tipo de solo que a semente caiu, então é o solo bom. Essa semente cai nesse solo bom, é um coração voltado, quebrantado, que recebe a palavra com fé, que ouve essa palavra e aceita. Como o Tiago disse, não é um meramente ouvinte, mas um praticante da palavra. Só que este solo bom ainda tem uma diferença. Porque uma semente caiu e produziu a 30, a outra a 60 e a outra a 100. Ou seja, mesmo o solo sendo bom, ainda há uma mudança na forma como ele vai produzir. Porque tem solos que são mais produtivos. Uns produzem mais que os outros. Isso é verdade. Na casa de Deus, na obra do Senhor Jesus, também é assim. Isso envolve nível de relacionamento e intimidade com Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais um solo produtivo nos tornamos. Quanto mais Deus nos cultiva, quanto mais Deus trabalha, quanto mais Deus ara a nossa vida, ou seja, vai tirando as ervas daninhas em nós, nós nos tornamos um solo produtível. Isaías 28, ele vai falar do homem que prepara a terra. Ele vai quebrar os torrões da terra, para que a terra seja uma terra uniforme, plana, para que quando a semente cair, a terra esteja preparada para receber a semente e possa produzir. Deus, ele quer fazer isso conosco também. Ele quer que nós rejeitemos todas as pragas, todas as ervas daninhas que fazem com que o nosso solo seja um solo infrutífero, um solo não cuidado, um solo abandonado. Quando nós passamos perto de um terreno baldio, um terreno abandonado, nós olhamos para aquele terreno e dizemos: esse terreno provavelmente não tem dono. E se tiver dono, o dono não se importa. Nós não somos esse tipo de terreno. Nós temos um dono. E o dono deste terreno, ele quer que nós sejamos um terreno frutífero, um solo frutífero, para que a semente possa crescer, produzir a 30, a 60 e a 100. Então essa é uma palavra que Deus transmitiu para os discípulos e para todos nós acerca de pessoas que ouvem a mensagem do reino. Uma coisa só para nós terminarmos aqui este momento, vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele faz uma ilustração a partir do verso 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, tem um mesmo propósito. Depois ele vai dizer no verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus. Paulo está dizendo que a igreja é lavoura de Deus. E nós só somos cooperadores nesta obra. De tal forma que eu posso plantar. O professor Gesiel pode regar. Mas nenhum de nós somos responsáveis pelo crescimento. Porque o crescimento é uma obra de Deus. Então nesta grande colheita, nesta grande obra, nesta grande lavoura, trabalhemos incansavelmente, sabendo que Deus recompensará cada um de nós pelo fruto do seu trabalho. Amém. A parábola do semeador
ela tem significado extraordinário. Espero que esses pequenos subsídios possam te ajudar, nem que seja minimamente, para que a sua aula seja cada dia mais alegre, feliz, clara, profunda, dinâmica e eficaz na vida dos nossos alunos. E que os nossos alunos cada dia mais se interessem pela escola dominical, pelo estudo da palavra de Deus e venha crescer e ser transformado, trazendo resultados que sejam os frutos e cresçam para o reino de Deus, alargando o reino de Deus através desses ensinos maravilhosos. Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula para você, professor e professora.